o valor do seu sofrimento. Hoje a Igreja nos traz o testemunho do primeiro mártir, Santo Estevão. E ao mesmo tempo, na primeira leitura, nós vemos a menção àquele que mais tarde se tornará o grande São Paulo, o apóstolo das gentes. E quantos que afirmam que o martírio, o sofrimento, o testemunho de Santo Estevão produziu um fruto, que foi exatamente a conversão de São Paulo. É importante dizer isso para você porque quantas pessoas que me procuram e sempre que elas falam baixinho ali e se inclinam para me dizer algo, elas trazem alguma experiência de dor, de sofrimento, e muitas vezes em razão de um filho que se distanciou da verdadeira fé, de um esposo, esposa que está num adultério, que abandonou a família, um genro que está nas drogas, sempre uma situação difícil. Eu sempre lhes digo, a oração. Não descuide da oração. Reze e saiba ofertar o seu sofrimento, o seu sacrifício e não tenha dúvida de que a vitória virá. O Senhor hoje fala também na palavra, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Hoje, diante desse testemunho de Santo Estevão, o nosso coração estremece. Santo Estevão está testemunhando, está proclamando a verdade, mas aqueles homens enfurecidos que não suportam a verdade, o mundo não suporta a verdade. E diz a palavra que eles então tapam os seus ouvidos, não querem ouvir. Muitas vezes a palavra já não alcança, muitas vezes o mais prudente, o mais sábio é verdadeiramente silenciar, mas tem algo que não se pode calar, que é o seu agir, é o seu testemunho. Não com palavras propriamente, mas sobretudo através dos seus atos. Estevão se decide pelo amor até o fim. As suas últimas palavras são: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, a exemplo do próprio Cristo, o seu mestre na cruz. Estevão ama até o fim. E no meio do sofrimento, do sacrifício, precisamos pedir ao Senhor a graça de ter um coração dilatado para que nos decidamos pelo amor até o fim. Nós jamais nos arrependeremos de termos então decididos pelo amor. Inclusive rezando por aqueles que nos fazem o mal. A maior vitória de Satanás nessa situação seria se escancarássemos as portas do nosso coração para o ódio. Ou seja, gerando uma disfunção. O nosso coração, que no sentido espiritual então é a sede do amor e nos foi dado para que nós amemos, que nós então utilizássemos para o ódio, para a vingança, gerando uma completa desordem interior, negando a nossa vocação, negando o nosso chamado, que é exatamente o chamado para o amor e para amar. E é um amor que gera conversão. Foi o que aconteceu com Saulo. Foi o que aconteceu no coração de Paulo diante do testemunho, então, daquele homem que entrega a sua vida. Como diz hoje, reza o Salmo: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza. Eu quero rezar esse salmo hoje, o Salmo 30, que nos apresenta a liturgia da palavra. Quero rezar esse salmo com você, fazendo dele a nossa oração hoje. O Senhor vem nos falar do valor do sacrifício, do valor do testemunho. Calam a voz de Estevão, mas não são capazes então de calar o seu testemunho, a sua atitude, que é muito mais eloquente que qualquer palavra que ele possa ter dito. No Evangelho de hoje, o Senhor nos exorta e diz: vós também sereis entregados aos tribunais, ireis diante de reis e governadores por causa do meu nome. Não tenham medo. O Espírito Santo falará em vós. Interessante que na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é exatamente isso. A palavra vai dizer: ninguém podia vencer a força, a sabedoria com que Estevão proclamava a verdade, porque é o Espírito Santo que falava nele. É o Espírito Santo também que falará em você, que agirá em você, que te trará também a capacidade para suportar e para superar a dor,
o sofrimento, saber oferecer. Muitos que tiraram os presentes do menino Jesus nesse Natal, a mirra, o incenso, o ouro, os reis magos vêm trazendo. E nós fazíamos ali aquela dinâmica, o que vamos ofertar. Colocamos lá no Instagram. Eu printei a tela e tirei mirra. E o que é a mirra? É exatamente oferecer ao Senhor o nosso sofrimento. Oferecer ao Senhor o nosso sacrifício. E como Jesus que fala na cruz, ninguém me tira a vida, eu entrego livremente. Não, eu entrego livremente esse sacrifício, eu entrego esse sofrimento. Eu não vou me revoltar e me rebelar, eu quero oferecer pela minha família. Eu quero oferecer pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora em Fátima, quando aparece aos pastorinhos, o que vem pedir? A oração e a sua penitência, o seu sacrifício. Eu quero me acordar na madrugada, às 4h50 da manhã, para rezar o rosário às 5 horas todos os dias. Eu quero ofertar esse sacrifício. Eu faço jejum às sextas-feiras. Eu quero oferecer. E tem aqueles sofrimentos que não é na via ativa o que eu faço, mas o que eu acolho. Sofrimentos que vêm sem que nós tenhamos propriamente escolhido. Quando a enfermidade bate a porta, eu quero oferecer ao Senhor. E nós vamos experimentando frutos de vida eterna. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Quantas pessoas que eu vi, que eu presenciei, testemunhei, que quando acometidas por um câncer, disseram, eu não quero desperdiçar um segundo desta enfermidade. Eu sei que essa enfermidade vem para a minha santificação, porque eu já me aproximo do Senhor. Eu sei que Ele é o único que pode me curar, me salvar. E eu quero oferecer também cada momento pela santificação da minha família, das pessoas que se confiam às minhas orações. Foi isso que Estevão fez. E é o grande chamado de hoje, celebrando o primeiro mártir da igreja. Testemunhar com a vida. Mas adiante Jesus vai falar. O irmão entregará a morte, o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais. O que é que nós temos visto hoje, gente? Não é? O mundo juntou seus aliados e através, tantas vezes, da educação, da mídia, massacrando as nossas crianças, os nossos jovens, e quanto eu tenho visto isso dentro das casas. Os filhos se levantando contra os seus pais. Os pais se esforçando para ensinar, né, tantas vezes, o caminho, a verdade, que é o próprio Deus, os ensinamentos, os valores, mas o mundo se juntou, maquinou. E com o aparato da educação e da mídia, tantas vezes estão, então, desconstruindo todo esse trabalho. Desconstruindo os ensinamentos que os pais, né, passaram ali para os seus filhos. Mas é verdade também que muitas vezes se dá de outra maneira. Quando os pais descuidam do seu papel enquanto educadores e formadores dos filhos a ele confiados, entregam essa missão puramente, unicamente ao Estado. E a desgraça é terrível, terrível. Quantos jovens também, que vêm com lágrimas nos olhos, porque se encontraram com Cristo, mas muitas vezes em casa encontram um clima hostil à vivência da sua fé, quando precisam então ir à igreja, quando falam que vão se confessar, quando precisam fazer um jejum. E os seus pais já têm uma mente completamente pagã, não acolhem, não compreendem, não estimulam. Está aqui, o pai entregará o filho. Veja, essa guerra entre luz e trevas. É assim. E o Senhor então hoje vem com essa palavra nos fortalecer, porque Ele diz, quem perseverar até o fim será salvo. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. E para que esse caminho então possa acontecer de maneira exitosa, nós precisamos daquilo que o Senhor fala da prudência, das serpentes e da simplicidade das pombas. Precisamos ser prudentes para estarmos atentos às ciladas do inimigo. Precisamos da prudência para bem decidir, para escolher o bem que verdadeiramente vale a pena e como alcançá-lo. É a virtude da prudência. Mas precisamos também da simplicidade das pombas, da mansidão, né? Daquela simplicidade, aquele abandono,
aquela confiança no Senhor. Sem muitos raciocínios teóricos, mas naquilo que a fé inspira. E a razão com a fé são essas duas asas que nos levam até Deus, como diz São João Paulo II, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Que você hoje possa refletir à luz desta palavra que será agora proclamada, pedindo a intercessão de Santo Estevão pela conversão do seu coração e das pessoas que lhe são confiadas, aprendendo a enxergar o valor do sacrifício e do sofrimento, que esse sangue derramado não seja derramado de maneira inútil, mas que seja derramado de maneira fecunda. Filho, filha, está sangrando, está doendo. Eu sei. Mas que seja, permita, que seja de maneira fecunda, que seja de maneira frutuosa. Sabe, eu sempre me recordo disso e vem isso ao meu coração, que a tua vida seja digna de ser contada. E que eu não falo de uma glória humana, não é isso, mas que uma vida digna de ser contada porque ali Deus foi glorificado, entende? Que a sua vida enquanto testemunho de um Deus que salva, de um Deus que cura, que liberta, de um Deus que nos ama, que a sua vida seja digna, então, de ser contada, porque faz resplandecer ali Deus. E a verdadeira paz, ela só vem unicamente para o coração daqueles que glorificam a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Não se chega à paz verdadeira, senão por esta glória que damos a Deus com a nossa vida. Há um valor no teu sofrimento, há um valor no teu sacrifício. Que esse sangue derramado se una ao sangue de Cristo. É isso que nós fazemos e pedimos em cada Santa Missa. Quando o sacerdote goteja aquela água dentro do cálice com o vinho, que será então oferecido, consagrado, e tornar-se-á então o sangue de Cristo. Podemos ali naquela gota simbolizar também as nossas lágrimas, o nosso sacrifício, a nossa oferta. Intingido dentro então do cálice, colocado dentro do cálice do Senhor. E então junto com o sangue de Cristo, o meu sangue com o teu sangue, ofertado a Deus. Isso não tem como dar errado. Não tem como se perder. Como disse Santo Ambrósio a Santa Mônica, o filho de tantas lágrimas. Não tem como se perder esta família, onde ali alguém se oferece em sacrifício. Onde ali alguém decidiu levantar esta luz da oração. Compartilhe essa palavra hoje, veja quanta riqueza na palavra de Deus. Eu estou aqui diante da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, do Salmo 30, o Salmo responsorial, diante do Evangelho segundo São Mateus, e veja a riqueza, a palavra de Deus. Eu já quero dizer para você, a partir de 1º de janeiro, no nosso aplicativo do Instituto Hesed, nós estaremos presenteando vocês com um plano de leitura da Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura em áudio, com um plano de leitura, exatamente para que vocês possam crescer nessa experiência da Palavra de Deus e experimentar todo o poder de salvação, toda a força de salvação, de cura e de libertação que a Palavra nos traz. É a fonte. A Palavra de Deus é a fonte. Aqui está a verdade. Inclusive a fonte de todas as ciências. Quando fiéis à verdade, retas, a fonte está aqui. Emana da Palavra de Deus, emana da Sagrada Escritura. Para aquele que deseja viver bem. A máxima expressão que essa palavra possa trazer no seu sentido real. A Palavra de Deus é a bússola, é a direção, é o norte. A partir de 1º de janeiro, no aplicativo Instituto Hesed, baixe o nosso aplicativo, nós vamos explicando em detalhes para vocês como tudo isso se dará. Vamos proclamar esta palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 17 ao 22. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa,
para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perseverar enquanto tudo está bem, né? Não há mérito algum nisso, mas perseverar. Quando tudo parece estar desabando, né? Quando tudo está como que em ruínas, perseverar. Quando o sofrimento bate à porta, quando o desafio se apresenta, em meio à calúnia, à perseguição, perseverar. Perseverar. É a grande palavra hoje também desse nosso encontro. E no meio desse sofrimento que você está enfrentando, que você está passando, lembre-se sempre disso, passando, passa, né? Eu quero convidar você a rezar este salmo, hoje com toda a igreja, e experimentar essa força e poder, né, que há na palavra de Deus. É uma oração riquíssima, a oração dos salmos, porque nós rezamos, nós nos dirigimos a Deus com as palavras do próprio Deus, né, com as palavras da Sagrada Escritura. Então, reza com o coração, colocando diante de Deus toda essa dificuldade, essa situação, renovando a sua confiança nele, a sua esperança nele. Eu confio em Ti e por isso eu espero em Ti. Senhor, seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Amém. Eu preciso que você compartilhe isso com mais pessoas. Que você apresente para o máximo de pessoas a força e o poder que há na palavra de Deus. Tenho certeza que de tudo que nós hoje partilhamos à luz desta palavra, tenho certeza que falará aos corações, que libertará corações do medo, que curará corações que estão enfermos, que trará força para continuar, para perseverar naquilo que é plano de Deus, naquilo que é um caminho de salvação. Compartilhe esta palavra e vamos rezar essas 3 Ave-Marias, nos confiando então à Santíssima Virgem, que ela nos liberte de todo pecado mortal, nos alcançando a graça da perseverança final. Rezemos juntos. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu quero convidar você ainda a estar conosco ao longo desta semana. O poderoso texto do combate, às 19 horas, de 26 a 30
de dezembro, preparando o nosso coração para recebermos então um ano novo cheio da graça e das bênçãos de Deus. É isso que nós estamos fazendo ao longo desta semana, preparando o nosso coração para recebermos um 2023 repleto da graça e da bênção de Deus. Venha rezar conosco. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.